Ministro, lembre do seu passado. Sua história já é um festival de máculas para quem te conhece de verdade. Um deputado estadual do Maranhão simplesmente alugou um triplex na cabeça do Flávio Dino. E o que ele está expondo é de cair o queixo. O relato é inacreditável. O deputado acusa o ministro de transformar o Maranhão em um verdadeiro inferno na terra. É uma espiral sombria de perseguição, acusações forjadas, usurpação e uma sede insaciável por poder, usando todo o peso e a estrutura do cargo de ministro para alimentar esse projeto pessoal. E não para por aí. Segundo ele, tudo isso estaria armado por um complô orquestrado nos bastidores da própria Assembleia do Maranhão. Veja isso. Acho que a primeira curiosidade que as pessoas têm quando vêm aqui, Corrêa, é tentar entender o que é esse monte de papel aqui. Isso aqui eu chamo de parte do dossiê Flávio Dino. O que foi a gestão do Flávio Dino de 2015 a 2022, que culminou, Ariston, numa saída dele no dia 2 de abril de 2022, para concorrer, Davi, ao cargo de senador da República, onde ele teve mais de 2 milhões de votos, que depois ele simplesmente jogou fora. Imagina a trajetória de alguém que se elegeu, e eu lembro do Flávio Dino de 2010, 2014, 2012, se pensava que ia ser o cavaleiro da esperança do Maranhão. Ele se vendia, Osmar, como cavaleiro da esperança. Ele enganou jovens como eu, naquela época, e muitos que pensavam que o problema era a tal da oligarquia, Sarney. Era um Maranhão das oligarquias. Pois bem, esse Flávio Dino se elegeu em 2014, prometendo tirar o Maranhão do atraso. As cidades mais pobres, com o programa Mais IDH, teriam desenvolvimento. O que ele entregou foi um Maranhão endividado, um Maranhão onde a pobreza imperou, um Maranhão com os piores índices de desenvolvimento socioeconômicos do Brasil. Mas a máquina é forte. Mesmo com a tragédia administrativa, ele se reelegeu. Se reelegeu porque disse que 4 anos eram necessários a mais para continuar a transformação do Maranhão. E o resultado piorou. Nesse período, nós tivemos operações da Polícia Federal na Secretaria de Saúde, nós tivemos denúncias de usos de aeronaves particulares para fins não republicanos, nós tivemos superfaturamentos de contratos, nós tivemos pontes que foram entregues sem a cabeceira, nós tivemos reformas de escola que não foram feitas, e tudo isso ele tinha ciência. Nesse pequeno apanhado aqui, nós temos processos de Segov, de quem pagava despesas pessoais da família dele, que gerenciava aquela época. Nós temos denúncias de Porto, de licitações direcionadas e fraudulentas. Nós temos denúncias de todo tipo de coisa, de Secretaria de Agricultura, de Secretaria de Educação, tudo com a anuência desse iníquo juiz. Um verdadeiro usurpador da esperança alheia. A política ela vem desgastada de muito tempo, mas o judiciário, com esse cidadão e o ministro Alexandre de Moraes, eles entraram em completa corrosão, lamentavelmente. Ontem ele me bloqueou do Instagram. Entrei na tua cabeça, né, ministro? Como sempre. Hoje tentei marcar e vi que estava bloqueado. Você tem visto, eu tenho certeza que você vai ver esse vídeo bem aqui. Porque o seu rastro, os documentos não se apagam. O PJE, os documentos internos, eles são muito mais do que acervo histórico.
eles são a prova viva de que Daniela Lima, Leonardo Sakamoto e outros jornalistas não vão conseguir limpar esse rastro de endividamento em benefício de um governo que era trôpego, incompetente, ineficaz e que não mudou absolutamente nada desse Estado. Ele queria se perpetuar como oligarquia. Levantou um quadro do atual governador, mas como bem ponderou o jornalista Marco Dessa Corrêa, ele queria que o governador, Osmar, fosse apenas um quadro na parede. Insatisfeito com o governo que tentou ter sua marca própria, começaram as perseguições. Dia 19 de agosto, houve um assassinato no Tech Office. Um assassinato entre dois bandidos. João Bosco, nomeado por Flávio Dino e Felipe Camarão. João Bosco, nomeado por Flávio Dino e Felipe Camarão. João Bosco, nomeado por Flávio Dino e Felipe Camarão. E Gilson, que tem uma folha corrida extraordinária. Estavam presentes lá o vereador Beto Castro na conversa e dizem, até porque não tem identificação final nos vídeos, se era de fato lá o Daniel Brandão. Transformaram um assassinato que levou uma condenação a 13 anos de prisão e que misteriosamente depois se transformou numa evolução gigantesca do que se chamou de caso Reis Pacheco, há muitos anos atrás. Criaram uma figura chamada Clara Alcântara Machado. Quem criou Clara Alcântara Machado está aqui, na Assembleia. Colega de parlamento. Criaram uma rede de denúncias que, como o ministro não tinha praticamente petições em seu acervo quando entrou, porque a digníssima ministra Rosa Weber praticamente limpou a sua caixa de processos, Guilherme Paes. Não tinha processo, então a distribuição joga para quem tem pouco processo. Caiu para o ministro. E a partir daí, o inferno começou de perseguição no Maranhão. Um homicídio resolvido se tornou a ferramenta de chantagem política mais duradoura da história do Brasil. Nós não estamos falando mais do Maranhão. Nós não estamos mais falando de Maranhão. Nós estamos falando de Brasil. O desespero, quando foi levantado, deputado Arnaldo, que o ministro Flávio Dino sempre gostou disso, de poder e privilégio. Nunca foi dinheirista. O ministro gosta do poder. Ele gosta da Hilux, da SW4, alugada à disposição. Ele gosta das contas dos colégios das crianças resolvidas pelos seus confrades. E aqui tem tudo. Ministro, só peça para a polícia me chamar que eu levo de bom grado para que a Polícia Federal analise. Fique tranquilo. E fique tranquilo que isso aqui sou eu falando. Porque a cada dia eu precisava ver e ter certeza para não poder acusar em falso ninguém. Foram anos de trabalho, presidente, minuciosos, até chegar ao que a gente chama de dossiê Flávio Dino, que tranquilamente poderia virar um documentário, para que se entenda de fato o nível de disfarçatez desse senhor. Eu vou me circunscrever aqui a 22 pontos levantados na última decisão dele. Competência questionável do STF e do relator. A própria PGR se manifestou nos autos dizendo que não concordava com o foro no Supremo. O próprio ministro, na sua última sentença, no seu último despacho, na sua última decisão, que na verdade não é uma sentença ainda, diz, olha, a competência aqui, ela não está definida. Mas a competência também não é um juízo absoluto. Por quê? Um juiz pode a qualquer momento julgar-se incompetente. A teoria do competens competens.
Competens competens, na verdade, o nome da teoria, derivada do direito alemão. Antônio Pereira ele teve que evocar o direito alemão, o direito anglo-saxão, para poder construir isso aqui, essa brincadeira toda. E eu vou chegar já já. Ele conseguiu dar, de maneira imotivada, sem provocação do Ministério Público, sem observar o artigo 230b do regimento do próprio tribunal que ele faz parte, que deveria haver uma manifestação da PGR. E vamos ver. Ele pegou o depoimento do homicida, da mulher do homicida, do pai do homicida, em verbis, literalmente, e conseguiu, com a pior das provas dentro do sistema de valoração de uma prova, que é uma prova de um homicida que já havia eximido o presidente do Tribunal de Contas de qualquer situação, gravado em vídeo. O que é que ele faz? Cria uma teoria aqui financiada por pessoas que estão também neste plenário, a partir de emendas que foram enviadas para uma cidade do interior do Maranhão, que em tempo adequado será colocada, para custear a senhora Lorena, esposa do homicida, e criar a tese mirabolante, fantasiosa, que só na cabeça dos mais criativos poderia surgir, de que estariam tentando envenenar o homicida. Com isso, a Polícia Federal, com o ex-ministro da Justiça, agora ministro do Supremo, liguem os pontos, conseguiu tirar o homicida réu confesso, que já tinha eximido Daniel Brandão, para um presídio federal, para que a partir dali existissem as tratativas para construir uma das histórias mais bem construídas e belas da narrativa de um crime. Outro ponto da decisão, porque eu vou voltar nessa história aqui, é a ausência de contraditório prévio. Ele pegou a pior prova possível e deu a medida mais gravosa possível contra um presidente de Tribunal de Contas. Não tem proporcionalidade. Não tem nenhum tipo de respaldo com que a doutrina jurídica preconiza. Acumulou, veja só, relator, investigador, porque a PGR já se manifestou que não era no STF, e julgador, depois de ter os seus despachos contra Raimundo Contrim, contra Luiz Pablo, escrutinados e criticados pela imprensa. Prova testemunhal, fonte única, mais do que questionável. Controvérsias do depoimento. O réu confesso, ele relata que recebia pagamentos do grupo para ficar em silêncio. No mesmo ponto, ele diz que eles pagavam para ele dizer o combinado, que a família Brandão teria pago para contar uma história. Mas peraí, era comprado para ficar em silêncio, que o réu tem direito, o réu não é obrigado a se incriminar, ou era para construir a narrativa? Imagens de câmera, prova ambígua. Aí o pagamento pelo silêncio. Olha como era bonita aqui, presidente, a história. A história aqui lindíssima. O pagamento era atribuído a Marcos Brandão, irmão do governador, não diretamente a Daniel Brandão. Lorena cobra Rodrigo Almeida. Rodrigo diz que vai pegar com Marcos e não tem mensagem em relação a isso aí. Marcos é irmão do governador. Aparece até Orleans dentro do carro. Olha que coisa linda, amarrada, uma família de criminosos. Vai o sobrinho com o advogado, vamos te dar um dinheiro, mas é meu tio aqui que está dando, e o meu primo que é o candidato a governador, ele está ali no carro esperando. E sabe qual prova tem disso aqui nos autos? Eu tenho certeza que nenhuma. Nenhuma. E aí, diante disso aqui, o poluto ministro diz o quê? Que a nomeação para o TCE
foi uma nomeação para proteger politicamente. Olha a ideia dele. Se o tio de alguém é governador do Estado, é mais fácil, Pereira, um foro para ele no TJ ou no STJ, para ele ter, teoricamente, algum tipo de influência. Porque ele ainda nomeia no TJ. No STJ ele não nomeia. Então cai como um castelo de cartas argumentativas, frágil, o argumento do ministro aqui de que a nomeação seria para proteção em relação à TCE. 180 dias de afastamento. Medida mais gravosa possível, volto a dizer, com apenas a palavra de um assassino e sem manifestação da PGR. Proibição de contato com o tio. Imagina, Antônio, não poder falar com um parente, um tio. Em relação ao momento da decisão, nada mais providencial, mas nada mais criticável, Flávio, do que o timing da eleição. Nada mais condenável, Flávio, do que dizer: publique-se esta sentença, este relatório, mantenha-se o sigilo dos autos. Ou seja, eu publicizo o que eu quero, com as coisas pinçadas que me interessam politicamente, porque Flávio atua politicamente, isso aí é incontroverso, e mantém os autos sob sigilo, para que a parte contrária não possa mostrar: olha, está aqui, não tem isso, olha o que foi falado. Chegaram ao absurdo, o ministro chegou ao absurdo de dizer que Coutrin tinha um arsenal em casa para uso de assassinato. Um CAC, um colecionador, um policial federal aposentado, que tem armas. Sabe onde tem armas, ministro? E o senhor nunca mandou apreender? Foi lá quando o senhor entrou na Maré. Lá tem fuzil, mas lá o senhor entrou de peito aberto. O senhor que nunca registrou, a não ser contra uma mulher, que o senhor não gosta de mulher, lhe questionando. Mara Jorge é um exemplo, né? Várias outras que passaram na caminhada são exemplos de mulheres que o senhor tratorou. A Shirley, enfermeira, que foi acusada de atentado contra a segurança do tráfego aéreo, porque disse palavras não elogiosas a Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência tem um problema sério em processar e tentar atingir mulheres. Mas isso é um capítulo de discussão para a psicanálise. Teremos que voltar à infância do ministro. Então, fez publicação seletiva, inventou aqui para poder ficar com a história, com uma mensagem para o senador Everton Rocha, como se ele nunca tivesse mandado mensagem para ministro do Supremo quando era governador, para ministro do STJ, para aquele juiz de primeiro grau aqui daquela vara de interesses coletivos e difusos, que resolve muitos pepinos quando ele tem e tinha necessidade, como se ele nunca tivesse feito isso. Aí uma investigação de um assassinato tem que ficar lá por conta de uma mensagem de Everton para o ministro. Ora. Olha o nível que a gente está. Lembrem do Flávio Dino de 2016. Quem quiser fazer política, não faça com a toga. 10 anos depois, sou eu aqui a dizer: ministro, lembre do seu passado. Sua história já é um festival de máculas para quem te conhece de verdade. Se engana ou financia para se sentirem enganados o UOL, a Folha de São Paulo, do mesmo grupo, o Jornal Nacional, a Bandeirantes. A mim, eu te conheço, Flávio, e você me conhece muito bem. Então, para finalizar só a análise da parte jurídica, ele utilizou como standard probatório o que se chama de preponderância de evidência, preponderance of evidence, do inglês, do direito anglo-saxônico, onde qualquer coisa justifica uma medida mais gravosa. Só que no Brasil o ordenamento é do fumus comissi delicti, que há de se ter uma prova de que a pessoa queria cometer aquele delito.
para justificar qualquer medida mais gravosa. Então é isso aí, esse compilado todos que justificou esse discurso aqui, em que eu digo, em 17 de agosto, o ministro Flávio do Supremo proferiu uma decisão que afastou o presidente do TCE por 180 dias. Uma decisão em que ele publicou a acusação e manteve trancada a defesa. Ele publicou a acusação e manteve trancada a defesa. Vamos ao básico. Quem julga um conselheiro de TCE aqui no Brasil? Um governador. 105, inciso 1, a linha A, STJ. O que é que aconteceu? Ele puxou tudo para ele, para o Supremo. Só que o Ministério Público disse não. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse STF incompetente nesse caso. A partir daí, o que é que ele passou a fazer? Não mandar mais nada para a PGR. Matar no peito e, a partir daí, Neto, dizer que vai da Polícia Federal, que a Polícia Federal mandar, sem contraditório, sem ouvir quem quer que seja, sem dar acesso a uma investigação que já dura mais de um ano. Só que isso no processo penal tem nome, violação de sistema acusatório. Já falei, o 230B do próprio regimento interno do Supremo diz que ele teria que mandar para a PGR, e ele descumpriu. Então ele é ministro, juiz, acusador e relator. Qualquer semelhança com Bolsonaro é mera coincidência no que aconteceu. Qualquer semelhança com Bolsonaro aqui não é mera coincidência. Ele julgou as cautelares de um evento de 4 anos passados, sem contraditório. Provas que não provam. Um homicida condenado, a esposa, ele omite da decisão de maneira obsequiosa que Raimundo Cotrim é parente de Gilson Cotrim e do pai de Gilson Cotrim. São familiares e isso está omitido da decisão. É normal que familiares conversem. O depoente diz o Gibson, que o Daniel estava numa reunião, a polícia analisou câmeras de segurança, todos presentes, menos um, que chamou de terceiro indivíduo não identificado. A decisão judicial já diz assim, como o Gibson disse que Daniel estava lá, a polícia não identificou os indivíduos. Então omitiu deliberadamente. Agora o pior, nunca a Polícia Federal chamou o presidente, a delegada Caterine e a outra delegada à frente do inquérito para se explicarem. Porque se houve algum tipo de benefício ao Daniel, se houve algum tipo de beneficiamento ao Daniel, delegadas teriam que prestar um depoimento. Mas quando não chamam a delegada para depor, quem prevarica é o delegado da Polícia Federal que está conduzindo o caso. Porque não está chamando pessoas que são testemunhas-chave para elucidar a controvérsia. Então, vocês percebem, a conclusão já estava dada antes da análise. E isso, Mical, não é investigação. Isso é validação da vontade própria com verniz de letra jurídica. Em relação aos depoimentos do Gilson, nada mais do que a chamada falácia do empilhamento. Pega um pedaço assim, olha, fulano disse que era fulano que resolvia, mas que ia pegar alguma coisa com fulano, que ia dizer outra coisa com fulano, e nessa cadeia não tem uma prova, mas quando juntam 3, 4 frases dessa, ele tenta extrair uma conclusão. Mas na filosofia toda a falácia ela é inverdadeira. Mas nada disso se compara ao timing da política. 17 de agosto, 180 dias de afastamento, numa investigação que já está mais de um ano. Eu vou te dizer, você tem coragem, Flávio Dino. Você tem coragem. Eu entendo que você, nesse sistema de proteção ao Lulinha, que as evidências dos decismos que você tem proferido recentemente, eles te dão a musculatura com o presidente da República. Mas olha, o Senado vai mudar. Está tudo aqui. Eu estou só aumentando a pilha, para no momento certo, mandar, me elegendo ou não.
porque a proposição do impeachment é para qualquer cidadão. E eu estarei lá. Pode ter certeza absoluta. Não me digam, gente, que isso é uma coincidência. Não me digam que isso é exercício de um judiciário que respeita seu regimento e sua Constituição, a qual deveria zelar. Não é. Exemplo aqui é o terrorismo que criaram em relação ao governador, que não é nem réu. O governador é citado num pedaço do depoimento do homicida e transcrito pelo ministro da Justiça. Libere o som para o deputado concluir. E é por isso, presidente, que uma situação como essa, ela não permite sigilo nos autos, porque nós estamos tratando de uma coisa que viola pactos internacionais. A vítima aqui não é o Brandão, não foi o Bolsonaro, não é o Iglesias, que um dia, com certeza, ele vem atrás e pode vir. Venha, estou lhe esperando. Isso aqui são os direitos humanos. E é diante disso aqui que eu faço questão de comunicar à imprensa que nós vamos peticionar, nas próximas horas, uma petição individual para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em defesa do Daniel, do Brandão, qualquer caso relacionado à corrupção, o que eventualmente se colocar, defendo que seja apurado, mas nas 4 linhas. E aqui vai para a Comissão Interamericana, pelo fato de não termos mais possibilidade real de recurso. Processualmente tem um agravo, alguma coisa lá dentro, um habeas corpus, se bem que já está pacificado que não cabe habeas corpus em relação à decisão de ministro do Supremo. Eles já fizeram um arrumadinho lá para não ter como ninguém se salvar do que um deles decide. Então, somente aqui. Protocolar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, com solicitação de providências imediatas, contando tudo o que está acontecendo aqui no Brasil e os dispositivos do próprio corolário da Convenção, que criou estes direitos. A comissão pode ser acionada por qualquer cidadão, em defesa de qualquer quando houver violação evidente de direitos, quando houver evidência de processo legal que não está sendo seguido, quando houver evidência de impossibilidade de reverter uma decisão. Então, nós vamos acionar a Comissão Interamericana para que ela se manifeste em relação ao que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Sabendo que muitas coisas estranhas ainda vão acontecer, mas que o mundo vai saber o que Flávio Dino de Castro e Costa está fazendo aqui no Maranhão. A comissão julgou vários casos na Venezuela de supressão de direitos e condenou a Venezuela em várias situações. A comissão há de levar para a corte, como fez na Venezuela, e levar da mesma forma a condenação desse estado de coisas inconstitucionais e antirregimentais que existem no Maranhão, no Brasil. Não podemos aceitar que o Maranhão seja a Venezuela do Brasil, onde um homem apenas, com poder único, apenas, ele tenta criar uma situação onde nenhum mandato é respeitado, onde não é provido a qualquer direito sua segurança, por mero arbítrio, Rogério, por mero capricho. Até o último dia, nesta Assembleia, ou no eventual mandato da Câmara Federal, podem ter certeza, seja Brandão ou Souza da Esquina, onde tiver um direito violado, eu estarei aqui, como eu fiz com Paulas, com Janaíras, com moradores do Olho d'Água, com dezenas e dezenas de pessoas que procuraram nosso mandato em 8 anos. Nós sempre estaremos atuando por justiça. Se uma vírgula sequer de tudo isso for comprovada, a situação é de uma gravidade tão assustadora, tão devastadora, que não restará absolutamente nenhuma outra saída. O novo Senado, no ano que vem, terá a obrigação moral de decretar o impeachment do ministro. Não vai ter como fugir.